Graça e paz. Eu sou o pastor Walter, o recadeiro de Jesus Cristo. O Senhor está conectado no canal O Recadeiro de Jesus Cristo, que deixou este recado para todas as pessoas, registrado aqui por Mateus, no capítulo 7, do versículo 21 ao 23. Assim Jesus está falando: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Temos aqui então o recado que Jesus Cristo deixou para toda pessoa. Não é o chamar Senhor, Senhor que vai resolver o problema espiritual da pessoa. Não, é preciso fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Muitas pessoas estão esperando Deus se manifestar para eles, mostrando a vontade dele. Mas está registrado na Bíblia Sagrada, no capítulo 2 da primeira epístola a Timóteo, no versículo 4, 5, está escrito assim: esta é a vontade de Deus, que toda pessoa venha ao conhecimento da verdade e seja salva, porque há um só Deus e um só mediador, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então há um só mediador. Quantas pessoas erram constantemente, apresentando tantos e tantos mediadores, se Jesus está sendo o único aqui pela Bíblia Sagrada? Pela Bíblia Sagrada nós notamos que ele é o único, não tem outro mediador. O que é mediador? É aquele que intercede por nós junto de Deus. Todo pecador que quer ser salvo da condenação eterna, porque todos estão separados de Deus enquanto não for gerado por Deus, terão que clamar a Deus por fé. Mas fé no quê? As pessoas não sabem que fé é essa. É fé na promessa que Jesus Cristo fez, de que quando ele fosse levantado da terra, atrairia todos no corpo dele. Esta mensagem está sendo camuflada. As pessoas não estão se lembrando delas, mas é a única maneira da pessoa estar em Cristo é acreditar que ele a atraiu no corpo dele lá na cruz. E a vontade de Deus é que a pessoa seja salva. E o Salvador é Cristo Jesus, porque ele nos levou à crucificação com ele, à morte com ele, à sepultura com ele. Quando a pessoa confessa que foi atraída no corpo de Cristo de todo o seu coração, Deus gera esta pessoa para o reino dele. Onde está registrado isso? Tem a carta 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está bem claro ali. É um texto tão comum, aparentemente, mas está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Esse é o novo nascimento que Jesus se refere. Tem que ser gerado por Deus espiritualmente. Deus é o único que gera a pessoa espiritualmente. E o único lugar que a pessoa precisa estar para ser gerada espiritualmente é em Cristo Jesus, por acreditar que ele a atraiu no corpo dele, conforme ele prometeu. Está escrito na Bíblia, é claro: eu, quando for levantado da terra, atrairei toda pessoa a mim. Toda pessoa que acredita, então, é gerada por Deus. Esse é o novo nascimento. É o nascimento espiritual. Não é falar o nome de Deus, não. Não é fazer milagre, não. Isso não leva ninguém a ser salvo. Muitas pessoas vão ficarem decepcionadas naquele dia, quando Jesus falar que não as conhece. Fizeram muitos milagres,
expulsaram muitos demônios, mas não nasceram de novo. E o novo nascimento é que dá condição para a pessoa entrar no reino de Deus. Então o recado que Jesus Cristo tem dado para as pessoas são muitos, prevenindo as pessoas do risco que elas correm, indo para o fogo eterno. Porque a única maneira de não ir para o fogo eterno é estar nele. Ele falou isso no capítulo 15 do Evangelho segundo João, versículo 6. Ele está falando até hoje, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como as varas, secam, os colhem, lançam no fogo e ardem. O Senhor está em Cristo Jesus. De repente o Senhor nem sabe como está em Cristo Jesus. Quantas pessoas têm procurado salvação, querendo fazer milagre, querendo ser praticante de boas obras, mas isso nada resolve para a pessoa entrar no reino de Deus. Então o recado que Cristo tem dado não tem levado em conta pelos pregadores, que cada um procura uma maneira de ensinar como ir para o céu. E nós somos recadeiros de Cristo exatamente por isso. Não queremos ser concorrente com Cristo. Não queremos apresentar outro método para a pessoa entrar no reino de Deus, se não for aquele que Cristo falou, que é necessário nascer de novo. Então eu fico aqui pensando, quantas pessoas estão procurando a salvação em lugares que não existe salvação. Quantas pessoas estão procurando salvação com mediadores que não são mediadores segundo a Bíblia Sagrada? Porque se está escrito que há um só mediador. Aquilo que está escrito é o que Deus falou. Então, se há um só mediador, todos têm que passar por este mediador para serem gerados por Deus. Quem é ele? Jesus. Por que ele é o único mediador? Porque ele se deu a si mesmo como preço de redenção. Ele não fez milagre para ser salvo, não. Ele se entregou a si mesmo até a morte e morte de cruz. Ele morreu por causa dos pecadores. Quando há este engano de falar que ele substituiu o pecador lá na cruz, não. Ele atraiu o pecador para que o pecador morresse com ele. Então é esse o método que Deus tem para as pessoas, que elas sejam esclarecidas. E quem esclarece é a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é que esclarece as pessoas, mas elas não estão lendo a Bíblia. Por não lerem a Bíblia, então erram. E Jesus falou sobre isso também. Ele diz, vocês erram por não conhecerem a palavra de Deus e o poder da palavra. Então vocês buscam salvação onde não existe. Vocês querem ser bonzinhos quando a Bíblia diz que não há nenhum bom. Quando há maneira da pessoa ser boa, ela se enche de orgulho. Mas esta bondade que nós apresentamos, ela é fajuta para Deus. É uma maneira da pessoa se orgulhar. E Deus, então, ele resiste o soberbo. E dá graça ao humilde. O que é ser humilde? É concordar que é pecador. É concordar que está indo para o inferno porque está escrito na Bíblia. É buscar fé na palavra de Deus para ele ser salvo. Este é o método que Deus usa para salvar as pessoas. Jesus veio buscar pecador. Ele não veio buscar justos. Por quê? Não tem nenhum justo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele veio buscar o pecador. Mas quem é pecador? São aqueles que reconhecem-se pecador e querem ficar livre do pecado. Esses são os pecadores. Mas aqueles que se acham justos, que diz que não tem pecado, porque nunca matou, nunca roubou, mas ele tem o pecado adâmico, que já nasceu com ele, que separou ele de Deus. Por isso que toda pessoa está separada de Deus, enquanto não for gerada espiritualmente, que é o novo nascimento. E essa geração é divina. Só Deus, só Ele gera uma pessoa para o reino dele. E Ele só gera quem está em Cristo. Por quê?
Porque ele enviou Jesus para salvar. Ele não enviou o pastor, não enviou o padre, não. Deus enviou Jesus para salvar. Por isso que a pessoa precisa estar em Cristo para ser gerada por Deus. Como as pessoas não sabem como está em Cristo Jesus, ficam procurando expulsar demônios, ficam procurando fazer milagre, ficam procurando fazer boas obras, mas a Bíblia deixa claro que ninguém é salvo por boas obras. A salvação é gratuita e é pela fé na palavra de Deus. Então nós estamos hoje dando este recado que Jesus Cristo pediu. Eu sou um recadeiro e não quero sair fora daquilo que Jesus Cristo deixou. Se Ele falou que não é por falar Senhor, Senhor que entra no reino de Deus, eu tenho que repetir o que Ele falou. Não fique com raiva de mim porque eu estou pregando isso que é complicado. Não, é muito complicado, mas se trate lá com Cristo Jesus, que diz que para entrar no reino de Deus precisa ser gerado por Deus. E que Deus te dê vontade de buscar esta fé através da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é o GPS espiritual. Ela indica o caminho para o céu. As religiões, cada uma tem o seu caminho. Mas a Bíblia mostra que Deus só tem um caminho. E este caminho é Cristo Jesus. Que Deus te dê a vontade de procurar ser salvo enquanto está em tempo, porque a morte é uma realidade. Ninguém escapa da lei da morte. Ninguém. Todos terão que enfrentar a morte. E todos terão que ficar num dos dois lugares que existe depois da morte. Se nasceu de novo, vai ficar com Jesus Cristo eternamente. Se não nasceu de novo, vai ficar com o diabo eternamente. Se o Senhor não quer morar com o diabo eternamente, peça fé a Deus, para creres que Cristo te atraiu no corpo dele, para que sejas gerado por Deus. É o recado que Cristo tinha para todas as pessoas que estão nos acompanhando agora. Muitas pessoas estão ligadas, elas ouvem, mas não creem. Aquelas que creem, não obedecem. E a Bíblia Sagrada diz que fé sem a obediência nada vale. E a obediência sem a fé nada vale. Então, meu querido, põe em prática aquilo que Jesus está dizendo. Busque a fé que Deus dá e seja abençoado com a bênção gloriosa da geração para o reino de Deus em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, a graça e a paz.